Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Andriele, sou locutora, também assessora de imprensa, formada em jornalismo, tenho 23 anos e resido em Caibi, no oeste de Santa Catarina. E eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, para contar a minha história no momento em que eu passei pela Covid-19. Eu iniciei o mês de março com alguns sintomas, que eram uma dor de cabeça no final do dia e um cansaço. Então, eu não tenho certeza se eu já estava contaminada com a Covid-19. Numa terça-feira, no dia 9, eu comecei a sentir uma tosse que não passava. Na quarta-feira, ela continuou. Então, pensando não em mim, mas nas pessoas que trabalhavam comigo, que conviviam comigo, eu pensei em fazer o exame, né? Fazer o teste. E meia hora depois já deu positivo, isso no final do dia. Eu fiz esse exame em laboratório e, na sequência, então, eu fui para o posto de saúde daqui de Caibi, relatei que eu estava com alguns sintomas leves, que eu havia positivado, então eles me colocaram em isolamento e me deram algumas medicações para que eu tratasse esses sintomas leves. Chegando em casa, passaram-se alguns poucos dias e eu comecei a não ter mais vontade de me alimentar, de sair do sofá, de sair da cama. Eu não conseguia mais fazer nada, nem colocar uma roupa a lavar ou tomar banho direito. Eu não conseguia me manter em pé. Mas eu, ingênua, como muitas pessoas que já haviam passado pela Covid, me relatavam que sentiam muito cansaço, muita fraqueza, que não tinham vontade de comer. Eu achei que tudo isso fosse normal, que todo mundo passava por isso. Então, quando as pessoas me perguntavam se eu estava bem, eu dizia que sim, porque eu realmente achava que a minha situação não era grave. Com o passar dos dias, eu fui apresentando quadro de febre, eu fui ficando cada vez mais fraca, porque eu não estava comendo, e ficava só no sofá, só deitada. Dormia em horários aleatórios e muita coisa do que aconteceu eu nem me lembro. Então, foi um momento realmente em que eu estava sem ter dimensão do que estava acontecendo. Na tarde do domingo, dia 14, passei o final de semana inteiro praticamente sem comer. Eu pensei em ir para o hospital, porque eu estava me sentindo muito fraca, eu nem parava em pé. Então, eu fui, recebi soro, recebi um pouco de oxigênio e fui liberada. A partir daí, a minha situação apenas piorou. Na quarta-feira, eu não estava respondendo os meus pais, então eles acabaram ficando preocupados, né? Eu não moro com eles, não estava respondendo no WhatsApp, e aí eles praticamente exigiram que eu fosse para o médico, né? Que eu fosse novamente para o hospital. E eu fui. Achando que estava tudo bem, que eu apenas estava fraca porque eu não estava comendo. E eu não tinha real dimensão do que estava acontecendo. Chegando no hospital, fui colocada em observação, internei, e no outro dia eu achei que eu teria alta, mas não foi o que aconteceu. No momento em que eu achei que eles iriam me informar a minha alta, eles me informaram que eu seria transferida para Palmitos, que tem um hospital referência no Covid, que eu receberia um atendimento mais completo, e me mandaram de ambulância para lá, né, às pressas. Quando eu avisei a minha família, foi uma situação desesperadora para eles, porque eles pensaram, né, está em Caibi, a gente acha que tá bem, e aí chega o momento que vem a notícia que foi para Palmitos. Então, tá piorando. E eles tinham aquele medo de que chegasse, talvez, a notícia de ter sido transferida para Chapecó, para São Miguel, enfim, de ser entubada e tudo mais. Então, eles se desesperaram, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo ainda. Chegando em Palmitos, eu fiz vários exames, eu fiz o raio-x do pulmão também e fui internada, então, novamente, com todos os cuidados que eu precisava. Por quê? Porque a minha saturação ela estava muito baixa, ela chegou a menos de 70, então, para quem entende do que é a saturação, sabe que é muito grave estar com ela com menos de 70, né? Então, nesse momento, eu ainda não sabia, né, dessa gravidade. Eu só fiquei sabendo na segunda-feira, quando as enfermeiras começaram a vir e falar: nossa, quem via você na quinta-feira, quando você chegou aqui, nem imagina que você tá aqui conversando com nós, se recuperando e tudo mais.
E aí chegou o médico após o meio-dia e falou para mim: vou te contar a verdade, você estava se agarrando nos tubos, como ele me disse, e essa frase eu nunca vou esquecer. E ele comentou, então, que algumas pessoas chegaram no hospital melhores que eu, acabaram piorando, e eu melhorei, né? Um pouquinho, aumentou a minha saturação e tal, e eles foram trabalhando a questão da medicação para que eu me recuperasse sem precisar entubar. Mas o meu nome estava na lista, e quando ele me falou isso, me explicou o porquê de eu ter sido transferida e tudo mais, aí é que caiu a ficha, né, de que eu tava numa situação muito grave. O tempo foi passando, né, aquela solidão, aquele desespero, foi muito difícil estar longe da família, longe dos amigos. A gente acaba refletindo muito, né, deitada numa cama de hospital. Eu que nunca tinha passado por nenhuma internação, pelo menos que eu lembre. Então foi um momento de muita coisa na cabeça, um turbilhão de emoções também, principalmente por estar longe da família. E acabou que o tempo foi passando muito devagar, né? Foram 10 dias que eu fiquei internada, mas parecia que eu tava vivendo, assim, meses lá. Porque a gente se sente muito sozinha, né? A gente fica longe, principalmente dos pais, dos irmãos, dos amigos. E é uma situação extremamente complicada. Então, o tempo foi passando, eu fui evoluindo muito rápido, conforme o médico, mais rápido do que a maioria dos pacientes, talvez pela minha idade, mas principalmente porque eu me cuidei muito. Nos primeiros dias eu não conseguia tomar banho sozinha, não conseguia ir no banheiro sozinha, não conseguia fazer nada lá. E se eu levantava, ficava tudo preto e eu sentia aquela, não sei, uma vontade, parecia que eu iria desmaiar. E então eu me cuidava muito, ficava somente deitada, desde mandar um áudio pelo WhatsApp, eu cuidava muito, e isso foi contribuindo para que eu me recuperasse muito mais rápido. O que me ajudou muito no período que eu estive internada foi o contato que a gente tinha, né, com as pessoas que a gente ama, com muitas pessoas que a gente nem conhecia direito, mas que se preocuparam, que mandaram mensagem, que rezaram por mim, né? Eu fiquei extremamente feliz, né, por esse lado, por ver tanto carinho e por finalmente ter me dado conta o quanto na trajetória de vida da gente, o bem que a gente faz, ele volta, né, com muita intensidade. Então, eu fiquei extremamente feliz por ver todas as mensagens e isso me dava força para querer sair logo do hospital. E eu tinha essa expectativa, toda vez que o médico chegava, eu pensava assim: ai, agora ele vai me dar alta. E aí ele vinha e me dizia que não, né? E aí eu ficava muito triste, frustrada, começava aquele pensamento, aquela tristeza. E aí eu pensei, na quinta-feira, quando eu acordei, hoje eu não vou esperar ter alta, eu vou aceitar, né? Não vou criar expectativas porque eu vou me decepcionar novamente. E por incrível que pareça, o médico veio e me disse que eu teria alta e que eu estava, então, liberada, mas que eu precisava me cuidar. Eu teria mais uma semana de atestado para ficar em repouso e tentar evoluir, mas se necessitasse, eu precisaria voltar. Aí eu fui para casa dos meus pais, né, que eram a minha maior saudade. A minha mãe me cuidou por essa semana e depois eu voltei ao trabalho. Hoje ainda eu sinto muita dificuldade com a questão da tosse, falta de ar ainda, principalmente quando a gente caminha, sobe escadas, é bem complicado essa parte. E também tenho um certo problema na questão da dor de cabeça, que ela continua, mas com toda a medicação que eu tô tomando ainda, eu acabo controlando. O recado que eu tenho para deixar para vocês é que não é uma simples gripezinha, como muita gente pensa, como a gente muitas vezes acabava pensando, né, que não seria atingido de uma forma tão grave por conta da idade, por conta dos hábitos, enfim, mas não é assim que acontece. Ela não escolhe idade, não escolhe nada, a gente simplesmente é acometido e parece que tudo desmorona de uma hora para outra. Então eu quero falar para vocês que se cuidem ao máximo, independente de idade, independente de ser uma pessoa sedentária ou não, independentemente de ter problemas de saúde ou não, a Covid-19 não escolhe quem vai atingir e a gravidade.
Então, no momento a gente tá bem, no outro tudo pode piorar e a gente não saber se vai voltar ou não para as pessoas que a gente ama é uma situação muito desesperadora. Graças a Deus hoje eu tô aqui para contar essa história e agradeço muito pela oportunidade também de poder mostrar como foi essa minha luta. Graças a Deus eu não precisei ficar entubada, mas foi um momento de muita reflexão, de muita dificuldade, mas que eu consegui encontrar forças para me recuperar e hoje estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês.